Liberta das minhas paixões, beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, suas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Beijo a lança que abriu a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, que pagou o que eu não poderia pagar. Beijo o teu lado aberto, jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim canto novo, um hino esponsal. Beijo tuas vestes que esconderam minhas misérias. Vergonha não há, me adornas com amor. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Beijos, lençóis se envolverão, o teu corpo ferido de amor me cobriram meu coração. Revestiram-me de realeza. Beijo teu santo sepulcro, testemunha da ressurreição. Quero ressuscitar também e encerrar-me dentro de ti. Quero em ti mergulhar e então renascer na tua chaga criadora. Descansar a minha alma em teu coração. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo,
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, Deus crucificado pela vida do mundo, ajuda-nos a ouvir o silêncio eloquente da Tua paixão, revelação do amor infinito do Pai pela humanidade. Faze que saibamos abandonar-nos contigo nos braços do Pai, para transformar a história de nossa dor, a história de todo o sofrimento humano, em história de amor, amor que vence a morte. Caríssimos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, que nos abrem as portas de suas casas, de seus corações, para celebrar esta sexta-feira da Paixão. Inspiramo-nos na meditação desta noite, naquelas palavras do apóstolo Paulo, no hino da carta aos Filipenses. Jesus se esvaziou a si mesmo, tomou a condição de servo, se fez obediente até a morte e morte de cruz. Estas palavras do apóstolo nos introduzem no mistério que hoje celebramos. Mistério da salvação, daquele Deus que nos oferece no sacrifício redentor do seu Filho o resgate dos nossos pecados. Em Jesus, Deus nos salvou servindo-nos. Ele se fez servo. Em Jesus, Deus nos salvou dando a sua vida por nós. Geralmente pensamos que somos nós que servimos a Deus, mas não. Foi Ele quem nos serviu gratuitamente, porque Ele nos amou primeiro. Somos queridos aos olhos de Deus, filhos e filhas amados do Pai, mas lhe custamos muito caro. Santa Ângela de Foligno testemunhou que na oração, certa vez ouviu de Jesus estas palavras: amar você para mim não foi uma brincadeira. De fato, o amor levou Jesus a sacrificar-se por nós, a tomar sobre si todo o mal que praticamos. Este amor de Jesus na cruz redentora é algo que nos deixa sem palavras. Jesus nos salvou exclusivamente com a força do amor. Salvou-nos na humildade, na paciência, na obediência da cruz. Queridos irmãos e irmãs, estamos no mundo para amar a Deus e para amar o próximo. O resto passa, é isso que permanece. O drama que a humanidade está atravessando neste período de pandemia nos impele a levar a sério aquilo que é sério, a não nos perdermos em coisas secundárias, em coisas de pouco valor, a redescobrir que a vida não serve, não faz sentido se não se serve, se não nos leva ao compromisso com o bem do próximo. A vida não serve se não se serve, porque o sentido da vida se mede pelo amor que compartilhamos, que dedicamos às pessoas. Nesta noite, na sua casa, diante do crucificado, que é a medida do amor de Deus por nós, você é convidado, diante daquele que nos serve até entregar a própria vida, contemplando o crucificado,
você é convidado a pedir esta graça de viver para servir. Não tenha medo de gastar a sua vida por Deus, pelos irmãos e irmãs. Não seja mesquinho, não seja interesseiro. Não fique pensando apenas naquilo que lhe falta. Pense no bem que você pode praticar, nas oportunidades que tem de dar sentido à sua existência neste mundo, sendo presença de qualidade, na proximidade, na atenção, no cuidado dos irmãos. A Sexta-feira Santa que celebramos é a Páscoa da cruz, é a morte da morte, é a Páscoa da esperança. Neste dia, Deus mesmo se coloca ao lado da humanidade ferida e visita a nossa dor. Cristo crucificado habita o sofrimento humano e ilumina este sofrimento, assumindo-o para transformá-lo. É preciso abraçar o crucificado para abraçar a esperança. Foi este o apelo que há poucos dias o Papa Francisco fez à humanidade inteira, dirigiu a cada um de nós. Abraçar o crucificado para abraçar a esperança. Em tempos de crise e provação, mais do que nunca, vale a pena assumir como projeto de vida esta proposta que o Papa nos faz. Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando este segundo dia do Tríduo Pascal, a Igreja Católica nos convida a esta contemplação grata e reverente do Cristo que, por amor, se entregou por nós ao Pai, para fazer acontecer a salvação da humanidade inteira. Hoje fazemos o memorial, quer dizer, tornamos presente, tornamos atual o significado salvador da paixão de Cristo, toda a densidade da sua entrega ao Pai pelo bem da humanidade. Diz o Evangelho de São João: tendo amado os seus que estavam no mundo, Jesus os amou até o fim. Jesus nos amou até o fim. Este até o fim do amor de Jesus significa que o seu amor por nós é sem fim. Não conhece limites. É um amor pleno, um amor total. Jesus nos amou até o fim, sem fim. Assim comenta Santo Agostinho este versículo do Evangelho. A paixão é a história de um amor maior. A paixão de Cristo é o amor gratuito e generoso. A história do amor misericordioso, capaz de mudar a nossa vida, mudar os rumos da humanidade. A Semana Santa é sempre oportunidade de mergulhar mais profundamente neste oceano da compaixão, da ternura, da bondade de Deus para conosco. Na Semana Santa deste ano, neste contexto diferente, especial, tempos de isolamento social, de distanciamento em nossas casas, o Senhor Jesus passa pela nossa vida e vai deixando estes sinais envolventes do amor, vai deixando as marcas inesquecíveis da sua presença regeneradora. Jesus derrama sobre nós o bálsamo da misericórdia do Pai.
Celebrar a Páscoa da cruz é valorizar os sinais da presença de Deus em nossa vida. É acolher o seu apelo à conversão. Na paixão, Jesus não espera que tenhamos dó, piedade dele, mas Jesus espera que nos convertamos a ele, aprofundando a sua mensagem, comprometendo-nos com o seu estilo de vida, com aquilo que ele nos deixou como herança e proposta. Não basta que nós nos alegremos com a misericórdia infinita de Deus. A paixão de Cristo nos desafia a fazer da misericórdia um estilo de vida, um compromisso no nosso cotidiano, principalmente no relacionamento com o próximo. Amados, amemos. Amados por Deus, amemos os irmãos e irmãs. Tocados pelo amor de Deus, sejamos instrumentos desse amor que liberta, que transforma, que dá sentido à vida. Caros irmãos e irmãs, vocês que nos oferecem esta oportunidade de partilha, de meditação nesta noite, para bem celebrarmos a Páscoa da Cruz, quero convidá-lo a realizar esta parada estratégica que estamos vivendo nesta quarentena. Quem sabe fazer deste tempo um tempo de pausa restauradora na sua vida. Vivemos na sociedade do corre-corre, do estresse, da agenda cheia, e isso, por vezes, pode nos levar à superficialidade, a nos contentar apenas com as aparências. Pode nos levar ao apego a coisas secundárias e até a perder o sentido da nossa existência. Para uma vida madura, para uma vida equilibrada, o ser humano tem necessidade de aprender a parar e meditar. É urgente encontrar tempo para ouvir a Deus, para escutar a sua palavra, conferir a nossa vida com o seu projeto de amor. E é este o convite que eu lhe faço nesta noite, você que nos acompanha pelas redes sociais. Transformar esta pausa de meditação em momento de revisão de vida, de crescimento espiritual, de aprofundamento do significado da paixão de Cristo. Queremos ver Jesus. Assim, alguns homens piedosos disseram aos apóstolos um dia em Jerusalém, e nós com eles repetimos este pedido: queremos ver Jesus. No seu rosto desfigurado pelo martírio, pelo sofrimento da paixão, queremos descobrir o rosto do Pai misericordioso. Jesus, pendente na cruz, realiza aquela profecia de Jeremias: com amor eterno eu te amei, eu te atraí com a misericórdia. Os laços da misericórdia nos atraem a Jesus, nos fazem senti-lo próximo de nós na caminhada da vida. Os cristãos são vizinhos de Deus no sofrimento. Assim escreveu um teólogo luterano na Alemanha, lá na sua cela, na prisão de Tegel, em Berlim, quando ele era perseguido pelo nazismo, que o levou depois ao martírio. Assim ele escreveu:
Os cristãos são vizinhos de Deus no sofrimento. Muitas vezes eu tenho lembrado esta frase, sobretudo meditando a paixão de Cristo. E nesta noite, mais uma vez, esta frase pode nos ajudar, para que nos deixemos tocar de fato pelo mistério da paixão, para que nos sintamos marcados por aquilo que Jesus experimentou de dor e de sofrimento, e que ajuda também a iluminar a nossa vida para nós encararmos com coragem as lutas, as crises, os reveses da existência. A Sexta-feira Santa vem nos lembrar, irmãos e irmãs, que mesmo na hora da provação e dos desafios, Deus se faz presente do nosso lado. Deus não nos abandona jamais. E Ele sabe tirar das experiências negativas e duras algo de positivo para o nosso crescimento, nosso amadurecimento. Os cristãos são vizinhos de Deus no sofrimento. Nesta noite, experimentamos a vizinhança compassiva, a proximidade amorosa de Jesus no drama do Calvário. É Deus que visita a nossa dor. O Cristo crucificado habita o sofrimento humano, colocando-nos diante do drama do Calvário para aprender lições preciosas deste episódio impressionante da crucifixão de Jesus. O Papa Francisco, na sua catequese da última quarta-feira, convidou os católicos no mundo inteiro a viver esta Semana Santa em casa, na igreja doméstica, na família, contemplando o Cristo crucificado e tomando nas mãos o livro dos Evangelhos para meditar. Seguindo esta orientação do Papa, você também é convidado agora a meditar aquela cena que o evangelista São João nos apresenta ao descrever a paixão de Cristo. No capítulo 19, versículos 25 e 26, João registrou: perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. E ao lado de sua mãe, o discípulo que ele amava. Esta cena é tão rica na sua simplicidade, é tão profunda em seus ensinamentos, e muito pode nos ajudar a tirar proveito espiritual, conscientes de que a cruz de Cristo é a cátedra de Deus, é o lugar por excelência de onde Deus nos ensina. É o ambiente privilegiado para aprofundarmos a nossa fé. A cruz de Cristo é a cátedra de Deus. É dali que Ele nos educa para a vivência dos valores cristãos. Dizia um místico: nunca se afaste do teu coração o livro da cruz. Quão precioso é este livro! Escrito não com tinta, mas escrito com o sangue de Cristo. As letras do livro da cruz são as chagas de Cristo. O enredo da história da paixão é o amor misericordioso de Deus por nós.
Por isso, meu irmão, minha irmã, contemplemos esta cena do Evangelho. Perto da cruz de Jesus, a comunidade de fé que se reúne, a humanidade que é renovada no caminho do discipulado, no caminho do compromisso com a novidade do Evangelho. Nesta sexta-feira da Paixão, mais uma vez, contemplemos o crucificado, o Redentor que pende do madeiro, onde ele consumou o martírio da sua entrega ao Pai, sua entrega pela redenção da humanidade. Olhando Jesus na cruz e silenciando o nosso coração, podemos tirar proveito espiritual, pedindo a Ele a graça de aprender a lidar melhor com os sofrimentos da vida. É uma lição fundamental e sempre atual da paixão. Aprender a lidar melhor com os sofrimentos. Ao percorrer o caminho da paixão, Jesus não inventou teorias novas, não deu explicações satisfatórias para a questão do sofrimento. Simplesmente Jesus assumiu a dor humana e deu a ela um sentido de redenção. Sempre é possível aprender algo, tirar um bem maior das lutas, reveses, desafios da vida pessoal, familiar, comunitária. Na cruz, o Cristo não explicou o sofrimento, mas deu a ele um sentido. Transformou o sofrimento em caminho de salvação. Como discípulos de Jesus, eu, você, cada uma, deve fazer o mesmo. Aprender a dar um sentido também às cruzes da própria vida. Fazer de cada dificuldade um trampolim para o amadurecimento pessoal, para ser mais capaz de compreender o próximo, de ser solidário com ele, ver, sentir compaixão, cuidar do irmão que sofre, como nos pede a campanha da fraternidade. Nesta meditação do Calvário, queremos que Jesus escreva no nosso coração esta lição preciosa do sentido salvador do sofrimento. É verdade que o sofrimento é sinal evidente da limitação humana, do caráter precário da nossa existência. Mas à luz da fé, o sofrimento tem valor. Jesus nos ama mesmo em nossa fragilidade. Ele se faz perto, presente também na hora das provações. É possível transformar em oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de santificação, as crises, as lutas, os desafios do dia a dia. Nestas últimas semanas, nesse clima de insegurança, de medo, de sofrimento diante da pandemia, muitas perguntas as pessoas se fazem. E certamente também nós ouvimos questionamentos assim. Onde é que Deus se encontra quando as coisas dão tão errado? Quando tudo parece estar errado? Como é que Deus age diante da dor do ser humano? Por que Deus não resolve logo os nossos problemas? Por que Ele não coloca ponto final nesta crise?
Só a meditação da paixão de Cristo pode nos ajudar a encarar esses e outros desafios, perguntas que são colocadas à nossa fé. Não nos esqueçamos, irmãos e irmãs, que na cruz aprendemos a reconhecer os traços do rosto de Deus. A cruz é a cátedra de Deus, é o lugar de onde Ele melhor nos ensina. E Ele nos ensina na cruz que o mal que existe na história humana, inclusive essa pandemia, nunca pode ser atribuído a Deus. Nunca podemos dizer que o mal é castigo de Deus por algum pecado, por algum erro que a humanidade, que as pessoas cometem. Deus é sempre o Pai misericordioso, o Criador bom, aquele que fez bem todas as coisas. Ele fez e viu que tudo era bom, diz o livro do Gênesis. O que atrapalha a obra de Deus, o que existe de ruim, de errado no mundo, é o resultado do mau uso da liberdade humana. O que existe de errado é fruto daquelas escolhas, daquelas decisões equivocadas das pessoas. Em vez de cuidar do projeto da criação que Deus lhe havia confiado, diz o mesmo livro do Gênesis que o ser humano, desde as origens, preferiu virar as costas ao Criador, construir um projeto alternativo. E foi o ser humano, com as suas escolhas, que introduziu na obra da criação o vírus do pecado, do desequilíbrio, da desordem. Somos nós, seres humanos, que contaminamos a obra de Deus, que estragamos a natureza, que tornamos este mundo doente e poluído. Como é possível garantir a qualidade de vida diante de tanta destruição, poluição, violência, desrespeito ao ser humano? Onde está Deus neste tempo de pandemia? Deus está do lado das vítimas, está do lado das pessoas que sofrem, que perdem a vida. Deus está chorando conosco, diante de tantas formas de maldade, de agressão, diante de tantas ciladas armadas à vida humana pela sociedade egoísta e mesquinha. Oxalá esta pandemia nos ensine a sermos mais responsáveis diante da obra de Deus, a não culpá-lo pelos nossos erros, pelas nossas escolhas egoístas, pelas nossas opções mesquinhas. Queridos irmãos e irmãs, a cruz de Cristo nos ensina o sentido redentor do sofrimento, mas também nos ensina o valor da vida humana. No Calvário, o Evangelho de João, no versículo há pouco proclamado, convida-nos a contemplar a presença materna de Maria. Naquele momento sublime em que o Filho de Deus está entregando a sua vida para gerar uma nova humanidade. Tudo que é novo é gerado com dores de parto. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe. A morte de Cristo na cruz é o parto de uma nova humanidade. É o nascimento
de uma nova família, aquela família dos que o Pai adotaria como filhos e filhas, a família de Jesus. A missão árdua e solene que Jesus confiou a Maria na paixão é esta missão de fazer-nos a todos mais parecidos com o seu Filho Jesus. Maria junto da cruz é o símbolo do equilíbrio, da fortaleza que nós todos precisamos para enfrentar momentos de desafio na vida. A participação ativa e envolvente de Nossa Senhora na paixão faz dela a rainha dos mártires, a consoladora dos aflitos, a mãe da piedade. O seu heroísmo nos faz lembrar o testemunho luminoso de tantas mulheres que continuam entregando a vida por amor aos seus filhos, aos seus esposos, por amor à família, por amor ao Evangelho, entregando a vida pela fidelidade a Jesus Cristo. Quantas mulheres são para nós modelo de compaixão, de gratuidade. Quantas formas de serviço, de compromisso elas assumem, entregando a vida como Maria ao pé da cruz, ajudando a gerar a igreja viva dos discípulos missionários de Jesus. Queremos, na meditação desta noite, lembrando a presença de Maria ao pé da cruz, reconhecer o testemunho de tantas mulheres que no escondimento, no anonimato, carregam o fardo dos parentes, no trabalho da casa, na educação dos filhos, na presença de equilíbrio, de união, diante das crises que assolam as famílias. Crises da dependência química, das drogas, do desemprego, crise das separações, daqueles contravalores que vão minando a reserva moral de nossas famílias. A presença de Maria ao pé da cruz é um convite a agradecermos todas estas mulheres que cuidam da vida, que sabem assumir o papel do bom samaritano, ver, aproximar-se, cuidar das pessoas. Aprendamos da paixão de Cristo a valorizar mais a vida do ser humano, a viver uma vida que vale a pena, uma vida que faça sentido pelo bem praticado, pela qualidade da presença, pela força da doação. Queridos irmãos e irmãs, o evangelista relata também que perto de Maria, junto da cruz de Jesus, estava o discípulo amado. A presença deste discípulo nos convida a refletir sobre a nossa capacidade de viver o amor verdadeiro, o amor do jeito que Jesus ensinou. Discípulo amado, aquele que Jesus ama, mas aquele que sabe também corresponder ao amor de Jesus. Como lembrei no início da reflexão, aquela palavra de Santa Ângela de Foligno, que escutou Jesus dizer-lhe: eu não amei você de brincadeira, eu amo você de verdade. O amor é a marca registrada da vida de Jesus. O amor
é o ensinamento que ilumina a escuridão do Calvário. Como cristãos, sentimos a necessidade de crescer, de amadurecer na aprendizagem do amor verdadeiro. É a essência do Evangelho, é o resumo da vida de Jesus. Não podemos estragar a experiência do amor, deixando-nos levar pela ilusão dos prazeres levianos, das aventuras sem compromisso, para garantir a felicidade verdadeira, para chegar à sua plena grandeza. O amor exige aprendizagem, purificação, amadurecimento, renúncia. Quando o amor é degradado ao puro sexo, torna-se mercadoria, como vemos acontecendo na nossa sociedade. A prostituição, a pornografia, a promiscuidade, tanta coisa que esvazia o sentido tão bonito do amor humano. O amor verdadeiro, como Cristo nos ensina na cruz, é colocar o outro no centro. Para Jesus, o centro da vida é o Pai, com quem ele vivia a mais profunda comunhão. O centro da vida para Jesus é a humanidade ferida que ele quer salvar. O amor verdadeiro é sempre esse caminho para fora de nós mesmos. É sempre esse sair de si, para buscar não o próprio interesse, os projetos pessoais, mas para buscar e realizar o bem do nosso irmão. Amor autêntico é a descoberta do outro, é o cuidado do outro, é a busca generosa do bem da pessoa amada. Jesus aceita a morte na cruz para nos ensinar que o amor genuíno exige renúncia, sacrifício, doação, esforço e compromisso. O amor nunca pode ser apenas um sentimento, mas deve se concretizar em gestos, em atitudes, numa maneira de ser presença e de conviver. Meus irmãos, minhas irmãs, gostaria de lembrar ainda, para concluir esta meditação, a lição importante do perdão, que também o Calvário nos lembra, nos leva a guardar no coração. O evangelista João registra ao pé da cruz, entre as mulheres que ali se encontram, a presença de Maria Madalena, aquela que nós identificamos como a pecadora arrependida e perdoada, aquela que ganhou um sentido novo na vida pelo seu encontro com Jesus. A força regeneradora do perdão é um ensinamento forte da paixão de Cristo. Aliás, a primeira palavra de Cristo na sua última pregação na cruz: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. O perdão acolhido, o perdão experimentado, o perdão praticado pode mudar o rumo da história, o relacionamento nas famílias, o ambiente do trabalho, todos os setores da vida social. Só aprendemos a perdoar de verdade quando temos diante dos olhos a atitude bondosa de Deus, quando lembramos a maneira desconcertante com que Ele nos trata. Mesmo diante de falhas e fragilidades, Deus não nos exclui do abraço regenerador do seu perdão, da sua compaixão.
E da maneira como Deus nos trata, devemos aprender a tratar o nosso próximo. Na consciência da própria limitação, aprender também a reconhecer a limitação do outro e a dar uma chance a quem errou. Hoje nos sentimos muitas vezes tomados pela autossuficiência, pela prepotência, pelo orgulho, pela vaidade, e nos esquecemos que somos todos fracos e limitados. Só Deus pode nos tornar fortes. E só quando nos colocamos diante dele, na nossa fraqueza e limitação, ele pode nos oferecer a graça regeneradora do perdão. Deus quer nos regenerar com o perdão. Deus não quer que a nossa vida se estrague na maldade, no pecado, no fechamento, na dispersão. Pecar é querer ser feliz sem Deus. Perdoar é encontrar um rumo certo para a nossa vida. Perdoar é entrar em comunhão, em abertura com o próximo, numa atitude de acolhida, de respeito. Perdoar é dar uma chance para que o amor se torne realidade, para que o amor se torne critério realmente de nosso projeto de felicidade. O perdão é a nossa responsabilidade pelo bem do próximo. É isto que Jesus nos ensina na paixão. Ele não desiste de nós, e nós também não podemos desistir de amar e perdoar o nosso próximo. Queridos irmãos e irmãs, vocês que dispuseram este tempo, que abriram o coração para nos acompanhar nesta meditação, encerrando estas palavras, peça a Deus a graça de deixar bem gravado no seu coração alguns destes ensinamentos do Calvário. Que nunca se afaste do seu coração o livro da cruz de Cristo, livro precioso escrito com o sangue do Redentor. Leve para a sua vida, para a sua convivência, esta lição do sentido salvífico do sofrimento. Valorize a vida que Jesus nos trouxe com a sua morte. Procure crescer na aprendizagem do amor verdadeiro e na prática do perdão. E contemplando ainda uma vez o crucificado, rezemos com fé. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte destes vida ao mundo, livrai-nos de nossos pecados e de todo o mal. Pela vossa gloriosa paixão e morte de cruz, dai-nos cumprir sempre a vossa vontade e jamais nos separarmos de vós. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.